Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Mary e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós iremos abordar o tema sobre como no cotidiano nós podemos esquecer de Deus, ou deixar ele de alguma maneira de lado. Nem que seja sem querer porque acabamos nos distraindo ou ficando sobrecarregados aqui na vida na Terra. Bom, como partida, iremos começar com uma das cartas de Paulo aos Romanos. Então vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 12 até o 28, para quem quiser acompanhar. Nessa carta, Paulo aborda sobre o assunto da atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos, aos Romanos. Logo nos versículos 1 e 2, fala que aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação, e agora não vivemos mais pela carne, mas sim pelo Espírito. Ou seja, quando entregamos a vida para Jesus e nascemos de novo, a carne não passa mais a ser quem manda na gente, mas sim o Espírito. Isso não retira a alma por inteiro da gente, pois ela sempre vai estar lá para gritar nos momentos difíceis querendo tomar controle da nossa vida, mas quem deve tomar controle e ter atenção é o Espírito. Por isso, nas tentações da carne para pecar, devemos pedir ajuda para resistirmos do Espírito Santo, pois é Ele que nos capacita nas tentações, sejam elas intensas ou fracas. Pulando para o versículo 12, diz que, portanto, o Espírito de Deus nos dá vida, enquanto a carne apenas leva à morte se for seguida. Não devemos mais nada para a carne. Gente, para quem não conhece o termo carne, é o termo usado para a vida antes de Jesus, na vida pecaminosa, só para esclarecer para quem não sabe. Então, antes de sermos salvos por Jesus, devíamos para a carne, depois não. No versículo 13, aborda. No versículo 13, o pecado não pode mais nos definir como pessoa, já que não estamos mais sujeitos à carne, pois agora vivemos pelo Espírito. Devemos fazer os antigos costumes pecaminosos sumirem, já que uma vez salvos devemos agir de uma forma que agrade a Deus. Pois o alvo da nossa vida é ficarmos parecidos com Jesus e ir melhorando até chegar lá. Versículo 14. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, pois é Ele quem nos guia. Ele que habita em nós agora em nova criatura e quem nos conduz. Deus nos guia através das dificuldades. Essa é a nossa identidade. Observo muitos adolescentes atualmente com crise de identidade, isso é, por falta de procurar em Deus e confiar nele, pois é nele e apenas nele que podemos achar quem nós verdadeiramente somos. Não é o que os outros dizem que nos define. As pessoas costumam apontar muito o dedo para os pecados do próximo, ao invés de olhar para si mesmos. Aliás, é fácil julgar o outro, qualquer um consegue fazer isso. Mas o único que pode fazer isso é Deus, e portanto, se você gosta de julgar os outros pelas suas ações e não tem pena ao julgar de forma pesada, Deus vai te julgar da mesma forma, pois Ele é o único juiz, Ele é o único que pode julgar alguém. Afinal, que diferença de grau de importância uma pessoa tem da outra? Ambas são pecadoras. Por isso, ao invés de julgar alguém, por que não oramos por aquela pessoa? É o melhor a se fazer ao invés de ficar falando mal de suas ações para os outros, ou também podemos aconselhar como amigos. O que define nossa identidade é o fato de você ser filho de Deus, e por essa identidade não precisamos viver mais com medo do futuro. Versículo 15. Agora recebemos o Espírito de Deus para fazermos parte da família dele. Fomos adotados por Deus. Jesus chamava Deus de Abba, Pai. Só por essa linguagem dá para notar que ele tinha um relacionamento com Deus, e o tratava de forma carinhosa. Ele tinha intimidade com ele. Nós somos filhos de Deus e filhos amados, nós herdamos coisas de Deus. Versículo 17. Herdamos a glória, a ressurreição, e passaremos o resto da eternidade com Jesus. Vamos herdar também os sofrimentos de Cristo, doença, preocupações. Versículo 18. Perto da parte em que eu queria chegar. Que os sofrimentos que passamos agora não possam ser comparados com a glória futura, o que nos espera depois dessa vida terrena. Esses sofrimentos aqui na Terra serão irrelevantes para o que vem aí. E até mesmo a natureza, ela anseia pelo dia em que ela poderá ser restaurada, voltar a ser perfeita antes da queda. Isso foi um fato que eu achei muito interessante só para ver que não somos apenas nós que anseiam pela volta de Cristo, mas a natureza também está junto nessa. Nossa alma, ela espera por esse momento e esse dia. A vida não é só sofrimento. A vida vai ter coisas difíceis. A carne vai estar lá para tentar a gente para voltarmos aos antigos hábitos pecaminosos. Mas cabe a nós escolhermos a quem vamos dar ouvidos. Vai ser para a carne ou o Espírito de Deus? Para passarmos por essas dificuldades da vida, podemos colocar as seguintes coisas em uma balança. Quem tem mais peso, o sofrimento ou a nossa vida eterna?
Devemos esperar com perseverança e paciência. Devemos ter nosso foco em Jesus. Os nossos olhos têm que estar em Jesus nos momentos difíceis, pois só assim o fardo será mais leve. Por fim, versículo 26 e 27. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Uma condição nossa é que achamos que as coisas irão acontecer de maneira como desejamos na hora de orar, ao invés de pensar na vontade de Deus para aquilo. Quando não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós, ele nos ajuda em momentos difíceis. Algumas dicas para lidar com isso é orando, buscar a Deus em primeiro lugar e manter a constância com Ele. Desenvolva um relacionamento com Ele, pois aos poucos, quando você ver, vocês serão íntimos, assim como eu e Ele. Eu posso dizer, por experiência própria, vai ser a melhor escolha da sua vida. Ler a Bíblia é muito importante também, pois além de você desenvolver sua intimidade com Ele, você também poderá aprender mais sobre aquele que morreu no seu lugar, além de que Ele também poderá conversar com você por ela. Abandonar os gatilhos que te fazem pecar, mas precisa mediar bem dependendo da situação. Por exemplo, o vício em mexer no celular. Você não precisa ser radical e tirar ele da sua vida por inteiro, ou passar 1 hora nele por dia, porque infelizmente ele é necessário em vários momentos do nosso dia. Por isso, você pode ir aos poucos trazer metas pequenas e ir aumentando assim. Assim, quando você ver, você não será mais escravo desse aparelho, e você vai passar menos tempo nele. Outra coisa, você não pode esquecer de que você tem o Espírito Santo dentro de você. Em meio ao sofrimento, você deve se lembrar da vida eterna. Devemos focar em Jesus e mantermos nossos olhos nele. Agora, voltando a esse assunto, um pouco mais para a minha vivência. Eu trouxe essa palavra baseada numa palavra que teve na minha igreja e que eu gostei muito e quis trazer aqui, pois Deus tocou no meu coração para falar sobre. Mas também trazer meu testemunho em relação a este assunto. Bom, essa palavra me tocou muito quando, há algumas semanas atrás, eu estava muito focada nas coisas em que eu estava fazendo no meu cotidiano, compromissos e tudo mais, e por isso eu estava muito presa e sofrendo muito. Eu tinha deixado Deus de lado no meu cotidiano e nem tinha percebido de tão concentrada no modo avião que eu estava muito distraída. Quando eu notei isso, foi muito chocante para mim, e fiquei triste em relação a isso, pois eu estava tratando tudo aquilo como se fosse o fim do mundo, como se não houvesse nada além do que existe nessa terra. Com todas essas distrações, é fácil se perder se você não for firme. Às vezes nós nos perdemos. Então, Deus me relembrou do verdadeiro motivo pelo qual eu estou aqui na Terra. Estamos apenas de passagem, pois somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos aqui. Por estarmos aqui, iremos passar por complicações, mas isso não define quem nós somos. Devemos ter o olhar para frente e lembrar do lucro que vem no final, a vida eterna. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Se você se interessou por esse vídeo, eu tenho outros vídeos parecidos com esse aqui no canal, que eu vou deixar no final do vídeo. É isso e até uma próxima. Saiba que Jesus te ama. E é isso. Tchau, tchau.